ar, terra, fogo e água. Os 4 elementos que sustentam a vida também estão dentro de você, te influenciando a forma como que você pensa, sente, age e até manifesta a sua realidade. Quando esses elementos estão em desequilíbrio dentro de nós, é muito comum dos nossos planos não fluírem, da gente não atingir o nosso máximo potencial, vivermos muito ansiosos ou até meio que sem energia para agir e fazer as coisas acontecerem na nossa realidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar como cada elemento atua em cada parte da sua vida, como o desequilíbrio de alguns desses elementos pode estar te impedindo de crescer e principalmente como harmonizá-los para você conseguir manifestar a vida que realmente deseja viver. É importante ressaltar que todos nós temos os 4 elementos no nosso corpo, na nossa vida. Obviamente que algumas pessoas têm um pouco mais de excesso de alguns e a falta de outros. E praticando o autoconhecimento, a gente percebe o que tem a mais, o que tem a menos, a fim de equilibrar esses 4 elementos para que eles se complementem e a gente consiga ativar em nós, através desses elementos, o nosso máximo potencial. Vamos começar pelo ar. O ar é o elemento que está ligado ao nosso mental, ao mundo das ideias, aos nossos planos, a nossa criatividade, ao nosso pensar e também a nossa comunicação. E quando o ar ele está em desequilíbrio dentro de nós, para o excesso, é muito comum que você fique muito perdido e ansioso no mundo das ideias, você seja uma pessoa que tem muita facilidade em criar projetos mentais, mas tem dificuldade em concretizar esses projetos e trazê-los para o mundo real. E quando você tem falta de ar, acontece o exato oposto, você se torna uma pessoa com baixa criatividade, com dificuldade de organizar suas ideias e se sente uma pessoa mais confusa, mais perdida mesmo na vida. Já a água, ela está ligada às nossas emoções, ao nosso sentir, à nossa sensibilidade para com nós mesmos e para com o mundo. E quando você tem um excesso de água no seu corpo, você se torna uma pessoa hipersensível, onde qualquer situação e acontecimento acaba desencadeando crises de choro em você. É como se tudo e todos, por menor que seja aquela situação, te afete de uma forma muito grande, muito exagerada. E quando você está com a água em desequilíbrio em você, mas por falta, pela negativa, você acaba por represar os seus sentimentos e se priva de sentir, ou seja, você não experiencia os sentimentos de uma forma real e você nega os seus sentimentos, nega a sua dor e vai colocando ela, recalcando ela, esse sentimento para a sombra. Você nega também as suas emoções, você tem dificuldade até de chorar. Já o elemento fogo, ele está muito conectado ao movimento, à inspiração, aquele desejo ardente de fazer as coisas acontecerem. E quando você tem excesso de fogo, você pode se tornar uma pessoa facilmente explosiva, muito impulsiva, muito irritável. E quando o fogo está baixo, você se sente uma pessoa com baixa energia, com baixas perspectivas de vida, você passa a acreditar muito pouco em você ou mesmo nos seus projetos. Você não tem aquele ímpeto de desejar muito uma coisa e fazer o que é possível, o que é preciso para aquilo acontecer. O elemento terra, ele está muito conectado com o material. Dos 4 elementos, ele é aquele que pode ser tocado. Nosso corpo, por exemplo, é terra. As árvores são terra, são do elemento terra. Tudo aquilo que pode ser tocado, tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é palpável, vem do elemento terra. O elemento terra ele é a concretização daquilo que vem da ideia, daquilo que vem das emoções e daquilo que vem do desejo. Quando você está com a terra em excesso, você se torna uma pessoa super materialista, onde você tem uma certa dificuldade em entregar sem esperar algo em troca. Você se torna uma pessoa com a criatividade bloqueada e você também se torna uma pessoa muito inflexível, muito rígida. E quando a terra está em falta em você, você tem até ideias e desejo de conquistar coisas e materializar projetos, mas você nunca consegue fazer nada de concreto. Você nunca consegue transformar o que está aqui no seu mental em algo palpável e real. E agora que a gente já bateu um papo sobre como esses 4 elementos atuam na nossa vida
e o que que o desequilíbrio desses elementos pode trazer de negativo para nós, eu vou te dar um exemplo, até meu mesmo, sobre o meu mapa, sobre o como eu percebi que alguns elementos estão em excesso na minha vida e outros estão em falta. Eu sou uma pessoa que tem no meu mapa uma grande quantidade de ar e uma grande quantidade de água. Ou seja, eu tenho sim uma certa facilidade em criar, em pensar, em imaginar. Eu sou uma pessoa muito criativa e muito imaginativa. Sou também muito comunicativa, consigo fazer essa transmissão muito rápida e fluida do que eu penso para aquilo que eu falo. Além de também ter bastante água forte no meu mapa, eu consigo distinguir com muita facilidade os sentimentos que me vêm, consigo expressar aquilo que eu sinto também com muita facilidade. Então, se eu tiver de dar altas gargalhadas, eu vou gargalhar. Se eu tiver de chorar em qualquer ambiente, eu não me privo disso. Eu conheço muito bem os meus sentimentos. Obviamente que praticando também o autoconhecimento, com a escrita terapêutica, que também eu vou fazer algum vídeo aí para você nos próximos dias sobre o como eu pratico a escrita terapêutica e como isso tem me ajudado muito a entender os meus pensamentos, os meus sentimentos e até colocar em prática, né, trazer aqui para o mundo mais real, mais físico, aquilo que está aqui no mundo das ideias. Então, quando você pratica o autoconhecimento, quando você olha para dentro, você vai ter essa facilidade em perceber quais elementos aí são predominantes na sua vida. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em chorar, por exemplo, que represa muito os seus sentimentos e as suas emoções, que sente raiva, mas ao invés de colocar ela para fora de alguma forma, não sendo explosiva, né, mas expressar a sua raiva, expressar o seu medo, você é uma pessoa que guarda, provavelmente, por exemplo, você está com a sua água em desequilíbrio. Ou se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em desapegar de bens materiais, você provavelmente está aí com um excesso de terra, né? Você está muito ligado ao mundo material de uma forma exagerada. Obviamente que o mundo material ele é importante, né? Nós vivemos aqui na 3D, então bens materiais são importantes, mas tem que existir ali um certo nível de limite para esse apego em relação ao que é material. Esses são só alguns exemplos, né, mais práticos assim, de desequilíbrio dos 4 elementos na nossa vida. E agora eu vou começar a passar para vocês algumas dicas e práticas para você incluir na sua rotina, no seu dia a dia, para que você consiga fazer o equilíbrio de alguns desses elementos que você sinta que tem em excesso ou em falta em você. E começando novamente pelo ar, a primeira dica mais concreta que eu te dou para equilibrar esse elemento em você seria você passar o máximo de tempo possível em ambientes claros e arejados, porque esse tipo de ambiente mais claro, mais arejado, ele te ajuda a fazer uma conexão maior com seus pensamentos e você pensar com mais clareza. Eu te indicaria também buscar novos conhecimentos, porque toda vez que você aprende algo novo, que você exercita essa sua capacidade de aprender e de pensar, você também acaba tendo muitos insights, você acaba ativando mesmo a sua criatividade, o seu poder criativo. E uma dica, assim, um pouco mais abstrata seria você se conectar com a sua respiração. Não necessariamente precisa ser você se sentar no cantinho da meditação e ficar ali por algum tempo. Você pode fazer isso quando você estiver indo para o trabalho ou quando você estiver numa pausa, de apenas observar o fluxo e o ritmo com que o ar entra no seu corpo. Então, assim, ao invés de tentar alterar a sua forma que respira, a forma que você respira, você apenas observar por uns 30 segundos, 1 minuto já é suficiente. Só mesmo para você ter uma clareza e ter um entendimento do fluxo e da forma com que você respira, a forma com que o ar alimenta o seu corpo. Já o fogo, que fala muito sobre o poder pessoal, né? Que fala muito sobre esse nosso empoderamento como ser único que somos. A minha dica mais concreta para você ativar esse elemento em você seria, por exemplo, quando você sair no sol,
você se permitir sentir realmente o sol tocando a sua pele, o calor que aquilo gera no seu corpo, de forma consciente, sabe? Sem estar com fone de ouvido, sem estar com um monte de coisa te distraindo. Você se conectar mesmo ali com a luz e com o calor do sol na sua pele. E uma dica mais abstrata para você se conectar com o fogo seria o de você escrever em um papel, em uma folha, de 2 a 3 crenças que você tem, crenças limitantes, crenças que você sabe que te sabotam e te paralisam, e você queimar esse papel com essas crenças. E de preferência você assistir a queima desse papel até o fim. Isso vai te conectar com o poder de transmutação que o fogo tem. É o poder de transformar um papel, uma matéria, em cinzas, em um outro formato de matéria. E aí, exemplos de crenças limitantes que você pode ter, que eu já tive essas crenças no passado, é, por exemplo, eu não mereço ganhar mais, ou eu não mereço ser uma pessoa amada, eu atraio coisas negativas para minha vida o tempo todo. Então, escreva essas crenças num papel e coloque fogo nessa folha e assista ao fogo fazer o trabalho dele de transmutar essas energias. Já a minha dica para você equilibrar a água, as emoções em você, eu te diria uma dica concreta que seria você ouvir uma música que te toca profundamente, uma música que te emociona, que te traga emoções, que traga arrepio mesmo para sua pele. Ou também você pode se lembrar de uma pessoa que você ame muito, que você queira muito bem, e se recordar, se conectar com alguma memória de um momento que você passou junto com essa pessoa e reviver, ressentir aqueles sentimentos bons daqueles momentos interessantes e bacanas que você vivenciou com aquela pessoa ali. Trazer essa emoção para perto e se conectar mesmo com essas emoções. E uma prática mais abstrata para você se conectar com a emoção, com as suas águas, seria de você, uma vez por semana, perceber qual foi o sentimento predominante de um dos dias. Vamos supor que você vai escolher a segunda-feira. No fim do dia, depois de você chegar em casa e você tiver uns minutinhos ali só para você, você pode escrever em um diário, não precisa guardar, você pode queimar, jogar fora depois, se você não se sentir confortável. Escrever aquele sentimento e os sintomas, né, as reações físicas que aquele sentimento traz para você. Como exemplo da raiva, seria, por exemplo, hoje, é só um exemplo básico, tá? Hoje eu passei por algumas situações estressantes no trabalho e eu senti muita raiva. No momento que eu estava sentindo aquela raiva, o meu corpo travou, eu senti um nó na garganta, o meu coração acelerou, a minha mandíbula travou. Então, assim, isso é um exemplo básico. Obviamente que podem ser outros sentimentos mais leves, como alegria, felicidade, paz de espírito, enfim, você escolhe aquele sentimento que você sentiu que predominou no seu dia e entende quais tipos de reações aqueles sentimentos trazem para o seu corpo físico. A Terra, por ser um elemento de materialização, concretização, a dica que eu tenho prática para te passar, para você se conectar com esse elemento, seria de fazer o grounding, que significa você colocar os pés na terra, na grama ou na areia. E você ficar ali por mais ou menos uns 10 minutos, sentindo as texturas daquele solo que você está pisando. Outra indicação também seria que você fizesse isso sem o celular, sem ficar prestando atenção no seu celular, sem ouvir música, sem ler livros, sem bater papo com ninguém, de preferência só você. Você pode fazer isso por 10 minutos, uma vez por semana, se você tiver possibilidade, né? Se você conseguir fazer mais vezes, seria melhor ainda. Mas essa coisa de sentir ali a terra, sentir o solo que você está tocando com os pés e se conectar mesmo com essa energia concreta, com essa energia física, que, como eu disse, né, anteriormente, dos 4 elementos, a terra é a mais concreta, é a única que a gente pode tocar e segurar entre os nossos dedos. Então, assim, é importante a gente fazer essa conexão com o solo natural de tempos em tempos. E uma prática para você se conectar com a terra um pouco mais abstrata, eu não sei se você tem facilidade em imaginar, mas se não, você pode simplesmente falar, que seria imaginar ou falar sobre, descrever o ciclo completo de
da vida de uma árvore, ou seja, desde quando ela é só uma sementinha, e aí você pode descrever ou se imaginar colocando ela debaixo da terra, lembrar que existe um tempo ali que entre a semente germinar e ela virar uma mudinha para fora da terra. Depois ela vai crescer, ela vai ter galhos, folhas. Em seguida, se ela for uma árvore frutífera, frutos. Então, assim, é entender mesmo o quão nutritiva a terra é e o quão ela revela os nossos potenciais, né? O como ela traz os nossos dons e os nossos potenciais para algo tão concreto. O que era antes só uma sementinha se tornou uma árvore frutífera, uma árvore que é abrigo para pássaros, que faz, né, essa troca de oxigênio aqui para a gente, que alimenta também o nosso corpo. E é muito isso, sabe, de você se conectar com o poder nutritivo e potencializador das nossas capacidades que a Terra é. E essas práticas de entender e se conectar com os 4 elementos, eu enxergo como algo muito essencial para mim. Como eu disse lá no começo, eu tenho essa certa dificuldade em concretizar as coisas. Hoje em dia eu já me conecto muito mais com a Terra, inclusive, né, praticamente todos os vídeos que eu estou gravando aqui no quintal, eu tô com os pés no chão e eu tenho me conectado com arquétipos de fogo e arquétipos de terra, para conseguir ter essa inspiração maior de produzir e de viver e de fazer com mais desejo, com mais vontade pela vida. E também para conseguir enxergar a concretização de tudo aquilo que eu tenho muita facilidade de criar no mental. E a prática do autoconhecimento é essencial para a gente entender quais que são os nossos dons e talentos, por mais que hoje você não perceba e não consiga enxergar, né, os seus potenciais, mas eles existem. Todos nós nascemos com dons e talentos, e quando a gente trabalha esses 4 elementos de uma forma complementar e equilibrada, nós conseguimos colocar para fora, né, e transmutar tudo isso em energias que são mais palpáveis aqui no mundo material. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando aqui só sobre trabalho ou apenas sobre dinheiro, eu estou falando também sobre novos relacionamentos, um relacionamento melhor de você com o seu corpo, de você com as suas emoções, de você com a sua mente. A gente é um ser completo, né? Nós temos emoções, nós temos energia, nós temos aqui o corpo material, nós temos aqui o mundo das ideias, que é onde tudo nasce, né? Nada vem ao mundo se não passar pelo mental primeiro. Então é de suma importância a gente fazer mesmo esse equilíbrio e colocar os 4 elementos que vivem dentro de nós para trabalharem em conjunto e de forma mais equilibrada. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma, te ajudado a pensar um pouquinho fora da caixa que você está acostumado a pensar. E a gente se vê no próximo vídeo, se cuida e tchau!